que você achou da convocação como um todo? Não tinha muito como fugir dessa convocação, né? O retorno do Rafinha, eu acho que era lógico em função até do que ele vem fazendo no Barcelona. O Abner, eu não sei se... Até porque eu não acompanhei muitos jogos dele pelo Lyon, né? O Wanderson precisava ser testado mais, entendeu? Como laterais. Esses dois laterais, né? Meio campo ele tirou o João Gomes, né? Quer dizer, com isso vai ter a possibilidade, inclusive, de fazer o meio campo com o Paquetá um pouco mais atrás. Aliás, foi uma né? ótima pergunta do Martim Fernandes sobre a utilização do Paquetá, respondida pelo Dorival claramente, que vai utilizar o Paquetá mais recuado. Eu acho que isso em função exatamente dos dois adversários da seleção nesse próximo jogo. Aí ele tem essa possibilidade, né, de colocar o meio campo um pouco mais ofensivo. E eu gosto do Rodrigo pelo meio, sabia? Porque ele talvez seja o jogador que no mano a mano, né, quando ele dribla um jogador, que se desmonta um pouco o sistema defensivo adversário quando está marcado. A gente precisa desse tipo de jogador. E só quem fazia isso na seleção era o Neymar. Você não tem praticamente nenhum driblador, né, nessa função. Aí o Rodrigo consegue fazer bem isso, né? Muitas vezes no Real ele sai da ponta, ele vai para o meio para fazer esse tipo de... Mas aí são mecanismos de time que estão muito mais ajustados. A gente tem dois adversários que estão lá no final da tabela. A gente precisa realmente fazer os resultados plenos, né? Para primeiro dar uma respirada, né? E a questão do desempenho não é somente o resultado, né? Porque pelo que a gente viu contra o Paraguai, realmente a gente ficou devendo muito. E como vocês viram também na convocação, está desenhado que o Neymar só volta a jogar pelo clube dele em janeiro e, portanto, só poderá ser utilizado pela seleção, se voltar bem, se conseguir jogar com desenvoltura, na data FIFA de março do ano que vem. Até lá, a seleção segue se virando sem o nosso camisa 10. Lédio Carmona, o que você achou da lista? Eu achei uma lista sem muita surpresa. Na verdade, novidades mesmo são o Abner, que é um bom lateral. É um bom lateral, fez 4 ótimas temporadas no Atlético Paranaense, foi revelado pela Ponte Preta. Ano passado ele jogou no Betis, ele jogou muito quantitativamente e até bem, que ele jogou 45 jogos na temporada. E está no Lyon. No Lyon ainda não acompanhei esse ano, mas é uma tentativa boa com o Abner. O Wanderson volta à seleção, já foi convocado algumas vezes. Mostra como ele está com problema de lateral. Ele vai... Pelo Dorival é a primeira vez. Ele vai fazendo, com certeza, vai fazendo tentativa e erro, ele vai buscando soluções ali. O próprio Arana, na lateral esquerda, não é absoluto, está jogando porque ele não consegue achar soluções. E absoluto é o Danilo, né? Impressionante como o Dorival... Danilo é o líder da seleção. Tem o Danilo como homem de confiança, é o líder da seleção, é o comandante da seleção. Quando a coisa aperta, ele leva o Danilo para a coletiva. Um nome que não tem sido falado, mas que merece muito voltar é o Bremer. Sim. O Bremer é um dos melhores zagueiros hoje na Europa, está jogando muito bem na Juventus e muito provavelmente, no meu caso, eu escalaria ele com Gabriel Magalhães como titular. Igor Jesus é uma realidade. Rapaz, Militão e Marquinhos no banco. Eu sim. Eu acho que hoje os dois merecem ser titular. O Gabriel Magalhães eu nem discuto, principalmente no Arsenal. Na seleção ele joga... Ele ainda não é o mesmo jogador do Arsenal. O que ele fez contra o City domingo, ele fez um jogaço contra o City. Não só pelo gol, como ele se impõe, né, defensivamente e na frente. A questão é que são 2 zagueiros canhotos, né? Vai teria que ter uma adaptação. Por isso que o Militão tem mais vantagem. E ele chamou 7 atacantes. E ele deixou claro que o Rafinha é uma opção de meio. Seria uma baita mudança, que a zaga dele, para mim, claramente é Militão e Marquinhos, né? O Marquinhos, ele não ia jogar nesse jogo o primeiro jogo contra o Equador, não. Ele jogou por lesão. Na verdade, ele ia jogar com Militão e Magalhães. O Marquinhos não ia jogar com Mas se ele é a era Dorival, né? O Marquinhos tem jogado. Não é, mas ele não ia jogar o Marquinhos. O Marquinhos teve uma queda de rendimento desde a temporada passada. Dá para saber também porque ele mudou muitos times nos treinos, né? Sim. Pelo menos no primeiro treino não era titular, mas ele mexeu muito nos treinos. Durante a era Dorival, o Marquinhos é um titular. Quando o Militão se machucou, aí o Marquinhos ficou no time. O Militão foi cortado e acabou não... Mas eu achei um bom grupo. 7 atacantes. Vamos ver quem vai ser o 9, né? Se ele começa com o Hendrick,
ou se ele vai já botar o Igor Jesus de saída. Imagina que ele vai começar com ele. É o cardápio. O cardápio é isso. Não me desperta suspeita. E a outra Mas surpresa, é o que temos. e uma outra surpresa, que também não chamou muita atenção, foi até comentada na coletiva, pela primeira vez o João Gomes não foi chamado pelo Dorival. Tem algum embates com comentaristas aqui da casa, como o Pedro? De que... Não, de que a geração é muito boa, de que a geração... eu acho que é o que temos. Isso aí é o que tem, cara. É o que temos. Não é excepcional, mas acho que também não é o tá na nível lá média, embaixo do que estão jogando. Eu acho que pode jogar mais, não é só isso. Eu parto do princípio, Led, é o seguinte, você pode ter um time, como é esse time, mas ele precisa ter um jogo de conjunto, um jogo coletivo melhor. Porque aí aquela história, aí a individualidade vai aparecer. O problema é que no nosso jogo coletivo a gente tem desempenhado muito pouco, André. Concordo. Entendeu? Pelo que Abaixo até da qualidade, que para mim é só regular da nossa Porque geração. se você for olhar dentro dessa lista aí, 95% desses jogadores, eles são protagonistas dos seus times. Não é possível quando você junta que isso não dê liga. Tem que dar liga uma hora. É por isso que o Dorival fala sempre para frente. Mas nós tivemos 24 sessões de treinamento, eu acho que na Copa América. Foi. E não tivemos, né, Led? Se a gente um olhar... desempenho legal, como deveria ter, pela quantidade de treinamentos. Se a gente olhar para a espinha dorsal da seleção brasileira, os principais jogadores são jogadores de destaques em grandes clubes do futebol europeu, da elite do futebol mundial. Então, assim, eu acho que a nossa seleção, ela não é a melhor seleção do mundo em termos de nomes, mas eu acho que a gente está colocado ali nas primeiras prateleiras, sem sombra de dúvidas. Destacar aqui um nome... Eu questiono um pouco isso, Pedro. Você acha que o Paquetá é elite da elite do futebol mundial? O Paquetá... O André, o Gerson, o Paquetá, Bruno Guimarães... Então, o Paquetá era para estar no Manchester City se não fosse a questão do caso de aposta. Mas não está. O Bruno Guimarães não está, mas assim, se esse jogador, o melhor treinador sei lá, da última era, esse cara olha para o Paquetá e acha que esse cara tem potencial para estar hoje no que eu entendo que é o melhor time do mundo... Esse cara não é um cara mais ou menos, é um jogador de altíssimo potencial. O Bruno Guimarães agora, por exemplo, está sendo contratado para ser o substituto do Rodri, pelo Manchester City. Está na lista. Então, assim, cara, são jogadores... O Rodri é elite do futebol mundial. Exato, então. Eu acho que nós não temos um jogador como o Rodri. O Guardiola olha... Melhor do mundo. É isso. Oi? O Rodri tem, mas assim, mas o Guardiola O Vinícius olha... Júnior, eu acho que é um protagonista sem nenhuma dúvida. Assim, quando a gente fala que nossos jogadores são protagonistas, o Vinícius Júnior, ele é o protagonista da temporada. O Rodrigo é um protagonista. O Rodrigo é o protagonista. Então, mas é isso que eu estou citando agora. O Guardiola olha para o time dele, que é o melhor time do mundo, e o Bruno Guimarães está sendo cotado para ser contratado para ser substituto do melhor jogador. Jogadores. Eu só acho que a gente não tem assim tantos protagonistas. O Rafinha está começando a ser um protagonista. O Rafinha é o cara de destaque no Barcelona. Então, assim, a gente tem, na minha visão, por isso que quando eu olho a lista, assim, eu acho... time cujo o grande protagonista é o Lamine Yamal. O grande Lewandowski. E o Lewandowski, né? O Rafinha tem sido um bom jogador. Mas assim, por isso que eu acho que assim, que a gente olha para a lista da seleção brasileira e eu tenho dificuldade assim de criticar a lista, porque eu acho que estão sendo... Para mim, está longe de ser o problema, está longe de ser nome. O problema é trabalho, o problema é desenvolvimento de bons valores num trabalho coletivo. O único nome assim que não está na lista que eu levaria é o Ian Couto, lateral direito, que não esteve na última convocação porque estava machucado. Não sei se continua. Ele levou, não continua porque ele João inclusive Pedro entrou... Tá machucado. O Ian Couto, inclusive, entrou em jogo do Dortmund pela Liga dos Campeões, que é um lateral direito que fez uma temporada incrível no ano passado, na temporada passada pelo Girona, foi contratado pelo Dortmund, atual finalista da Liga dos Campeões, e está entrando para disputar espaço. Então, assim, a gente fala numa questão da ausência, de escassez de laterais. Eu acho que é um jogador que tem potencial para, chegando principalmente no futebol alemão, que é um futebol muito forte, no time grande do futebol alemão, que é o Dortmund, eu acho que é um jogador que, sendo desenvolvido, ele tem que estar sendo convocado, tem que estar sendo observado de muito perto, porque nessa escassez de laterais é um cara que tem potencial para, de repente, futuramente estar pegando até titularidade dessa seleção brasileira. E o Abner... ele foi convocado, ele foi campeão olímpico em 2021 com a seleção brasileira em Tóquio, convocado pelo André Jardine, e o Wanderson tem 2 jogos pela seleção brasileira, do ano passado, em 2023, mas convocado ainda pelo Ramon Menezes. Mas entrando em final de jogo, em 2 jogos, tem apenas 6 minutos jogados. O que é indiscutível é que a gente não é a 5ª melhor geração da América do Sul. A gente estar em 5º, peço que a gente coloque, por favor, a classificação, é claramente, aí acho que não tem como discutir, claramente abaixo do que a gente pode entregar em nível local. A Argentina
nesse momento, vai confirmando que é a grande seleção do continente, campeão do mundo, bicampeão da América. A Colômbia, para mim, é hoje, disputa com a Argentina o melhor futebol do continente, está passos na nossa frente em termos de rendimento. O Uruguai, que nos derrotou com muita autoridade, é o terceiro. O Equador, que hoje sou obrigado a dizer tem jogado melhor do que o Brasil, na média é o quarto, e o Equador perdeu 3 pontos por punição, então, assim, pontos conquistados, o Equador teria 4 a mais do que o Brasil, mas como ele foi punido, ele fica com 11. E aí vem o Brasil empatado com a Venezuela, com quem ficamos no 1-1 na partida aqui em Cuiabá, que é a partida na qual o Neymar se lesionou. Vejam que é uma rodada de risco do Brasil. É muito difícil, eu sei, mas é sempre uma rodada de risco, porque a gente está ali na beira da zona de classificação e eu coloco os jogos das 2 próximas rodadas de eliminatórias sul-americanas na sua tela. A Bolívia vai receber a Colômbia. Se vira aí, Colômbia, para jogar lá acima de La Paz, né? No município de El Alto. Equador recebe o Paraguai. Venezuela e Argentina promete ser uma grande partida. Chile e Brasil. Dá perfeitamente para ganhar do Chile lá, né? Olha, tem que dá ganhar. Dá para ganhar, né? Tem que ganhar. Paraguai dá para ganhar, eu sei, gente, mas assim... O Chile também tem que sair do buraco. Eu sei, né? Ué, vocês não estão dizendo que tá tudo bem com a nossa geração? Eu não. Eu tô Peru e dizendo que Uruguai. A geração é boa, agora tudo bem, temos tá um longe de jogo, tá bem. que temos um Peru jogo. e Uruguai. E depois a gente vai ter as seguintes partidas fechando a próxima data FIFA. Na véspera de uma semana que ainda não está definido o que a gente vai ter exatamente, né? Então eu vou ler para vocês os outros jogos da data FIFA, já, peraí. Continue falando, por favor. Eu queria falar sobre o Igor Jesus, porque assim, o Dorival até foi muito bem perguntado pro Dorival na coletiva, e ele meio que se desviou de responder, acho que até de maneira correta, com relação à convocação do Igor Jesus significar para os jogadores, tanto que estão no futebol brasileiro, os mais jovens, ou até os próprios jogadores que estão atuando fora do futebol brasileiro, que um retorno, uma mensagem no sentido de retorno ao futebol brasileiro pode aproximar esses jogadores, principalmente os que não estão na primeira prateleira do futebol mundial, se poderia aproximar esses jogadores da seleção brasileira. E eu acho que o caso do Igor Jesus é, de certa forma, uma mensagem, porque é um jogador que chegou ao futebol brasileiro, ele tem 17 jogos com a camisa do Botafogo e 6 gols marcados e uma assistência, e assim, é uma convocação que é meteórica, porque, assim, obviamente fala jogos, muito, né? Pela questão da escassez de jogadores para a posição de centroavante, mas assim, um jogador que tem uma tiragem muito curta, obviamente performou para isso, teve desempenhos para isso, para chamar a atenção de uma seleção brasileira, mas se o Dorival se furtou de responder, na minha opinião, é uma mensagem sim, tanto para quem está lá fora, quanto para quem está aqui visando o futebol. Depois da nona rodada que a gente exibiu, a data FIFA fecha com, no dia 15, terça-feira, Colômbia e Chile, Paraguai e Venezuela, Uruguai e Equador, Argentina e Bolívia, Brasil e Peru. Esse sim é um jogo que o Brasil é bem favorito. Olha, apesar de... Tem que somar 6 pontos, né? Eu sei que tem, mas eu não acho que seja tão simples. Não, simples não é, né, Fica desesperado. A gente não ganhou da Costa Rica. A gente não ganhou da Costa Rica na Copa América. Agora, simples ele não convocou 4 brasileiros só, que jogam aqui. Arana, Gerson e os 2 do Botafogo. Luiz Henrique e o Igor Jesus. 4. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a mesa. A Argentina, você falou da Argentina. A Argentina, o grupo é fechado, maestro. Dificilmente ele mexe no grupo. Se o Thiago Almada, ele não convoca o Thiago Almada, o Scaloni, pode convocar agora. Normalmente ele não convoca desde a Copa. Ele é campeão mundial, o Thiago Almada. Se ele fosse brasileiro, ele já não teria sido convocado? Correndo, né? E o Garro? Acho que também teria sido convocado, mas eu acho que o Thiago Almada é mais jogador. Tanto que esteve no grupo campeão do mundo. Mas vocês não acham que ele teria sido convocado já? Bem possível. A Argentina não convoca. Bem possível. Por causa da questão de quem está lá, né? Quer dizer, o espaço para esses 2 jogadores, né? Pois é. Eu acho que eles futuramente vão estar fazendo parte desse elenco. Mas como ele muda muito pouco, né? Muito pouco.
Você vê não somente entre os convocados, mas também entre os 11. Isso, muito. Praticamente as substituições do Scaloni, elas são sempre, né? Sai McAllister, entra Depou, Aí volta de vai bala. tentar Cunha. Quer dizer, ele Bala tem... Suno. Por quê? Porque o grupo já está fechado, coisa que a gente... E entrosado, né? Inchado e a entrosado. novidade ele tá usando mais é o Garnacho. O futebol que a Argentina jogou, principalmente nas últimas partidas, foi um futebol vistoso, que dá prazer de você ver. Quer dizer, eles não fazem força para jogar em função Os jogos do são bons, entrosamento, né? tá? A gente estava lá no Defensores del Chaco, vendo o jogo da Colômbia, antes do jogo do Brasil. Pô, foi um jogo bom, cara. Naquele calor de Barranquilla, Eu não estou falando isso para suou. alacar nem para causar. O Brasil hoje está brigando pelo quarto futebol do continente. É. A Argentina, claramente, a gente pode rodar algumas informações da era Dorival. É um time melhor que o nosso hoje. Pô, a Colômbia claramente joga um futebol melhor que o nosso. O Uruguai completa o item. E a gente está ali no bolo com o Equador, com a Venezuela, com quem empatamos aqui, para hoje ser o quarto rendimento do continente. Essa é a nossa realidade, não o Por isso nosso que a potencial. derrota para o Paraguai é desastrosa. É essa. Por isso Gente, que a derrota viu para o Paraguai é A desastrosa. gente viu agora na Eurocopa um exemplo, talvez o maior e mais perfeito o que eu considero a melhor geração hoje do futebol mundial, que apresentou um futebol fraquíssimo, que foi a Inglaterra. Por quê? Porque era um punhado de excelentes jogadores, mas não tinha conjunto, não tinha um jogo coletivo, não tinha... E alguém vai duvidar aqui que a geração da Inglaterra, o time da Inglaterra, 11, 15 jogadores ali, incríveis, fantásticos? Ninguém duvida, mas não era um time. E acho que é isso que a seleção brasileira tem que focar. Acho que a gente precisa focar no desenvolvimento do trabalho, formar um grupo de bons jogadores, transformar isso à altura coletivamente do que a seleção brasileira tem. Ainda pega no Paraguai metendo um 3 dedos. É. Faz um golaço. Nós tomamos um golaço da Venezuela, tomamos um golaço do Paraguai, tomamos olé da Colômbia. Do Uruguai. Olé do Uruguai, olé do Paraguai. Essa eliminatória O negócio tá feio, feia né? pra caramba. Tá feio.